Leitura da Bíblia na ordem sequencial por Neuza Baldini. Eu estou sempre repetindo este início porque nós sabemos que nem todos estão ouvindo a leitura da Bíblia do dia 1º de janeiro até o dia de hoje. Então, sempre que você acessar esta leitura, você vai ouvir esta introdução. Então, você estará ouvindo agora a leitura do dia 18 de setembro, Ezequiel capítulo 34. Profecia contra os pastores infiéis de Israel. E veio a mim a palavra do Senhor dizendo, Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e dize aos pastores, Assim diz o Senhor Jeová, Ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmos. Não apacentarão os pastores as ovelhas? Comeis a gordura e vos vestis da lã e degolais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. A fraca não fortalecestes, e a doente não curastes, e a quebrada não ligastes, e a desgarrada não tornastes a trazer, e a perdida não buscastes, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Assim se espalharam por não haver pastor, e ficaram para pasto de todas as feras do campo, porquanto se espalharam. As minhas ovelhas andam desgarradas por todos os montes e por todo o alto outeiro. Sim, as minhas ovelhas andam espalhadas por toda a face da terra, sem haver quem as procure, nem quem as busque. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Vivo eu, diz o Senhor Jeová, visto que as minhas ovelhas foram entregues à rapina e vieram a servir de pasto a todas as feras do campo, por falta de pastor, e os meus pastores não procuram as minhas ovelhas, pois se apacentam a si mesmos e não apacentam as minhas ovelhas. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová. Eis que eu estou contra os pastores e demandarei as minhas ovelhas da sua mão, e eles deixarão de apacentar as ovelhas e não se apacentarão mais a si mesmos. E livrarei as minhas ovelhas da sua boca, eles não servirão mais de pasto. Porque assim diz o Senhor Jeová, Eis que eu mesmo, procurarei as minhas ovelhas e as buscarei. Aleluia, glória a Deus. Então, ai dos pastores que não estão cuidando das suas ovelhas. Comentário meu. Como o pastor busca o seu rebanho no dia em que está no meio das suas ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas, e as farei voltar de todos os lugares por onde andam, espalhadas no dia de nuvens e de escuridão. E as tirarei dos povos e as farei vir dos diversos países, e as trarei à sua terra e as apacentarei nos montes de Israel, junto às correntes e em todas as habitações da terra. Em bons pastos as apacentarei, e nos altos montes de Israel será a sua malhada. Ali se deitarão numa boa malhada e pastarão em pastos gordos nos montes de Israel. Eu apacentarei as minhas ovelhas,
e eu as farei repousar, diz o Senhor Jeová. Aleluia, glória a Deus. A perdida buscarei, e a desgarrada tornarei a trazer, e a quebrada ligarei, e a enferma fortalecerei, mas a gorda e a forte destruirei, apacentá-las-ei com juízo. Mas a gorda e a forte destruirei, apacentá-las-ei com juízo. Tremendo isso aqui. Que Deus guarde os pastores. Comentário meu. E quanto a vós, ó ovelhas minhas, assim diz o Senhor Jeová, : eis que eu julgarei entre gado pequeno e gado pequeno, entre carneiros e bodes. Acaso não vos basta pastar o bom pasto, senão que pisais o resto de vossos pastos a vossos pés? E beber as profundas águas, senão que enlameais o resto com os vossos pés? E quanto às minhas ovelhas, elas pastam o que foi pisado com os vossos pés e bebem o que tem sido turvado com os vossos pés. Por isso, o Senhor Jeová assim lhes diz, : eis que eu mesmo, julgarei entre o gado gordo e o gado magro. Visto como, com o lado e com o ombro, dais empurrões, e com as vossas pontas escorneais todas as fracas, até que as espalhais para fora, eu livrarei as minhas ovelhas, para que não sirvam mais de rapina, e julgarei entre gado miúdo e gado miúdo. E levantarei sobre elas um só pastor, e ele as apacentará. O meu servo Davi é que as há de apacentar, e ele lhes servirá de pastor. E eu, o Senhor, lhes serei por Deus, e o meu servo Davi será príncipe no meio delas. Eu, o Senhor, o disse. E farei com elas um concerto de paz, e acabarei com a besta ruim da terra. E habitarão no deserto seguramente, e dormirão nos bosques. E a elas e aos lugares ao redor do meu outeiro, eu porei por bênção, e farei descer a chuva a seu tempo. Chuvas de bênção serão. E as árvores do campo darão seu fruto, e a terra dará sua novidade. E estarão seguras na sua terra, e saberão que eu sou o Senhor, quando eu quebrar as varas do seu jugo e as livrar da mão dos que se serviam delas. E não servirão mais de rapina aos gentios, e a besta fera da terra nunca mais as comerá. E habitarão seguramente, e ninguém haverá que as espante. E lhes levantarei uma plantação de renome, e nunca mais serão consumidas pela fome na terra, nem mais levarão sobre si o opróbrio dos gentios. Saberão, porém, que eu, o Senhor seu Deus, estou com elas, e que elas são o meu povo, a casa de Israel, diz o Senhor Jeová. Vós, pois, ó ovelhas minhas, ovelhas do meu pasto, homens sois, mas eu sou o vosso Deus, diz o Senhor Jeová. Profecia contra o monte Seir. Ezequiel capítulo 35. E veio a mim a palavra do Senhor dizendo, : Filho do homem, dirige o rosto contra o monte Seir, e profetiza contra ele, e dize-lhe, : Assim diz o Senhor Jeová, : Eis que eu estou contra ti,
ó monte Seir, e estenderei a mão contra ti, e te porei em assolação e espanto. As tuas cidades porei em solidão, e tu te tornarás em assolação, e saberás que eu sou o Senhor. Pois que guardas inimizade perpétua, e abandonaste os filhos de Israel à violência da espada, no tempo da extrema iniquidade. Por isso vivo eu, diz o Senhor Jeová, que te prepararei para sangue, e o sangue te perseguirá. Visto que não aborreceste o sangue te perseguirá. Tremendo isso aqui. E farei do monte Seir uma extrema assolação, e exterminarei dele o que por ele passa e o que por ele volta. E encherei os seus montes dos seus traspassados, nos teus outeiros e nos teus vales, e em todas as tuas correntes cairão os traspassados à espada. Em assolações perpétuas te porei, e as tuas cidades nunca mais serão habitadas. Assim sabereis que eu sou o Senhor. Visto como dizes, os dois povos e as duas terras serão meus, e os possuiremos, sendo que o Senhor se achava ali. Portanto, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que eu usarei conforme a tua ira e conforme a tua inveja, com que no teu ódio usaste contra eles, e serei conhecido deles quando te julgar. E saberás que eu, o Senhor, ouvi todas as tuas blasfêmias, que proferiste contra os montes de Israel, dizendo, já estão assolados, a nós nos são entregues por pasto. Vós vos engrandecestes contra mim com a vossa boca e multiplicastes as vossas palavras contra mim. Eu o ouvi. Assim diz o Senhor Jeová, enquanto se alegra toda a terra, a ti te porei em assolação. Como te alegraste com a herança da casa de Israel, porque foi assolada, assim te farei a ti. Assolado serás, ó monte Seir, e todo o Edom, assim todo, e saberão que eu sou o Senhor. O monte Seir era o local onde estavam os habitantes dos descendentes de Edom. Eu tenho explicado que Edom foi o nome dado a Esaú, filho de Isaque, irmão de Jacó. Quando Esaú vendeu a sua primogenitura por um prato de lentilha, ele passou a se chamar Edom. Então, o monte Seir era a habitação dos edomitas. Explicação minha. Você tem o estudo dos edomitas em meu site de estudos bíblicos, neusabaldini.com. Continuando. Profecia aos montes de Israel. Ezequiel capítulo 36. E tu, ó filho do homem, profetiza aos montes de Israel e dize, montes de Israel, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová, pois que diz o inimigo sobre vós, até as eternas alturas serão nossa herança. Portanto, profetiza e dize, assim diz o Senhor Jeová, visto que vos assolaram e devoraram em redor, para que ficasses feitos herança do resto das nações, e andais em lábios paroleiros e na infâmia do povo, portanto, ouvi, ó montes de Israel, a palavra do Senhor Jeová, Assim diz o Senhor Jeová aos montes e aos outeiros, às correntes e aos vales, aos lugares assolados e solitários e às cidades desamparadas, que se tornaram rapina e escárnio para o resto das nações que estão ao redor delas.
Portanto, assim diz o Senhor Jeová, : certamente, no fogo do meu zelo, falei contra o resto das nações e contra todo o Edom. Eles se apropriaram da minha terra, com alegria de todo o coração e com menosprezo de alma, para ser lançada à rapina. Portanto, profetiza sobre a terra de Israel e dize aos montes, e aos outeiros e às correntes e aos vales, : assim diz o Senhor Jeová, : eis que falei no meu zelo e no meu furor, porque levantastes sobre vós o opróbrio dos gentios. Portanto, assim diz o Senhor Jeová, : eu levantei a mão para que os gentios que estão ao redor de vós levem o seu opróbrio sobre si mesmos. Mas vós, ó montes de Israel, vós produzireis os vossos ramos e dareis o vosso fruto para o meu povo de Israel, porque estão prestes a ver. Porque eis que eu estou convosco, e eu me voltarei para vós, e sereis lavradores e semeados. E multiplicarei homens sobre vós, a toda a casa de Israel. Sim, a toda ela, e as cidades serão habitadas, e os lugares devastados serão edificados. Aleluia! Glória a Jesus! E multiplicarei homens e animais sobre vós, e eles se multiplicarão, e frutificarão, e vos farei habitar como dantes, e farei vosso estado melhor que nos vossos princípios, e sabereis que eu sou o Senhor. Aleluia! E farei andar sobre vós os homens, o meu povo de Israel. Eles te possuirão, e serás a sua herança, e nunca mais os desfilharás. Assim diz o Senhor Jeová, : visto como vos dizem, : tu és uma terra que devora os homens, e és uma terra que desfilha os seus povos. Por isso, tu não devorarás mais os homens, nem desfilharás mais os teus povos, diz o Senhor Jeová. E farei que nunca mais se ouça em ti a afronta dos gentios, e não levarás mais sobre ti o opróbrio das nações, nem mais desfilharás a tua nação, diz o Senhor Jeová. A restauração de Israel. E veio a mim a palavra do Senhor dizendo, : Filho do homem, quando a casa de Israel habitava na sua terra, então a contaminaram com os seus caminhos e com as suas ações. Como a imundícia de uma mulher em sua separação, tal era o seu caminho perante o meu rosto. Derramei, pois, o meu furor sobre eles, por causa do sangue que derramaram sobre a terra e dos seus ídolos com que a contaminaram. E os espalhei entre as nações e foram espalhados pelas terras, conforme os teus caminhos e conforme os teus feitos. Eu os julguei. E, chegando as nações para onde foram, profanaram o meu santo nome, pois se dizia a eles: estes são o povo do Senhor, e saíram da sua terra. Mas eu os poupei por amor do meu santo nome, que a casa de Israel profanou entre as nações para onde foi. Dize, portanto, a casa de Israel, : assim diz o Senhor Jeová, : não é por vosso respeito que eu faço isto, ó casa de Israel, mas pelo meu santo nome,
que profanaste entre as nações para onde vós fostes. E eu santificarei o meu grande nome, que foi profanado entre as nações, o qual profanastes no meio delas. E as nações saberão que eu sou o Senhor, diz o Senhor Jeová, quando eu for santificado aos seus olhos. E vos tomarei dentre as nações, e vos congregarei de todos os países, e vos trarei para a vossa terra. Então espalharei água pura sobre vós, e ficareis purificados. De todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei. E vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. E tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne. E porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos e os observeis. E habitareis na terra que eu dei a vossos pais, e vós me sereis por povo, e eu vos serei por Deus. Aleluia. E vos livrarei de todas as vossas imundícias, e chamarei o trigo e o multiplicarei, e não trarei fome sobre vós. Glória a Deus. E multiplicarei o fruto das árvores e a novidade do campo, para que nunca mais recebais o opróbrio da fome entre as nações. Aleluia. Então vos lembrareis dos vossos maus caminhos e dos vossos feitos, que não foram bons, e tereis nojo em vós mesmos das vossas maldades e das vossas abominações. Não é por amor de vós que eu faço isso, diz o Senhor Jeová. Notório vos seja, : envergonhai-vos e confundi-vos pelos vossos caminhos, ó casa de Israel. Assim diz o Senhor Jeová, : no dia em que eu vos multiplicar de todas as vossas maldades, então farei com que sejam habitadas as cidades e sejam edificados os lugares devastados. E a terra assolada se lavrará em vez de estar assolada, aos olhos de todos os que passam. E dirão, : esta terra assolada ficou como o jardim do Éden, e as cidades solitárias e assoladas e destruídas estão fortalecidas e habitadas. Aleluia. Então saberão as nações que ficarem de resto em redor de vós que eu, o Senhor, tenho reedificado as cidades destruídas e plantado o que estava devastado. Eu, o Senhor, o disse e o farei. Assim diz o Senhor Jeová, : ainda por isso me pedirá a casa de Israel que lhe o faça, : multiplicar-lhes-ei os homens como a um rebanho, como rebanho santificado, como o rebanho de Jerusalém nas suas solenidades. Assim as cidades desertas se encherão de famílias e saberão que eu sou o Senhor. Glória a Deus, aleluia. Você ouviu a leitura do dia 18 de setembro. Você ouviu os capítulos 34, 35 e 36 do livro do profeta Ezequiel. Eu estou sempre incentivando você a continuar ouvindo a leitura da Bíblia na ordem sequencial por Neuza Baldini. Este plano é um plano anual que eu fiz, para que aquelas pessoas que me pedem como ler a Bíblia no ano todo, como a Bíblia está escrita na ordem sequencial, então eu fiz esse plano. Mas também estou sempre dizendo que em meu site de estudos bíblicos, neuzabaldini.com, você também encontra a leitura da Bíblia na ordem cronológica. Deus abençoe você. Um abraço.
Espero que você esteja gostando dessa leitura, que você possa compartilhar com outras pessoas. Não importa, eu não me preocupo se uma pessoa vai ouvir ou se 1000 vai ouvir ou 1 milhão. Eu gostaria, diante de Deus, que o mundo inteiro ouvisse a palavra de Deus. Mas eu não tenho vídeos para concorrer com números de visualizações. Eu não tenho vídeo no YouTube para ganhar dinheiro. A minha intenção, o meu foco, o meu alvo é divulgar a palavra de Deus. É semear esta semente preciosa. Porque eu creio que este trabalho que eu estou fazendo, Deus tem me recompensado de muitas maneiras. E aquelas pessoas que estarão contribuindo com este trabalho, ajudando, compartilhando, essas pessoas estarão contribuindo para ganhar almas para o reino de Deus. A palavra de Deus diz no Salmo 126, um salmo que eu gosto muito dele. Diz assim: os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, voltará sem dúvida, com alegria, trazendo consigo os seus molhos. É o Salmo 126, versículos 5 e 6. Este salmo não diz o escritor, anônimo, então nós não podemos inventar que um escritor deste salmo. A Bíblia foi toda inspirada por Deus, mas ela teve mais ou menos uns 40 escritores. Então, eu deixo para você esta palavra. Você está semeando com lágrima? Continue. Você está passando por provas por pregar a palavra de Deus? Continue pregando. Você está sendo apedrejado ou apedrejada? Continue semeando a palavra de Deus. Você está sendo perseguido ou perseguida? Continue semeando a palavra de Deus. Não estão te dando ouvidos? Não se importe com isso. No passado foi a mesma coisa. Os profetas, Deus enviou os profetas madrugando e falando, e o povo zombava dos profetas. Eles zombavam dos profetas. Até os sacerdotes, os príncipes, os reis, os anciãos, eles foram, segundo a Bíblia, os primeiros a contaminar a casa do Senhor. Portanto, tudo isso continua acontecendo. Mas seja um atalaia. Seja um verdadeiro atalaia na obra do Senhor. É o que o profeta Ezequiel recebeu de Deus a ordem. Que ele falasse tanto ao ímpio quanto ao justo. Que ele, Ezequiel, tirasse dos ombros dele a responsabilidade por ficar calado e não falar a verdade. Que Deus nos abençoe. Muito obrigada por me ouvir. Espero você na próxima gravação. Um grande abraço. Que Deus te conceda graça, força, saúde, fé, sabedoria, persistência na obra do Senhor. Hoje são 5 de novembro de 2020. Eu estou fazendo esta gravação em meio à pandemia. Mas a pandemia pode até nos colocar dentro de casa, mas não prende a nossa língua. O apóstolo Paulo estava preso em Roma e ele falou do Evangelho de Jesus Cristo até os últimos dias da sua vida. A cadeia, a prisão, as algemas não calaram a boca do apóstolo Paulo. Aleluia! Um grande abraço. Obrigada por me ouvir. Até a próxima.